pessoal, sejam bem-vindos à 13ª aula e hoje eu vou falar sobre consciência fonológica. Eu tenho usado o termo consciência fonológica nas minhas aulas passadas e também tem um vídeo sobre consciência fonológica, mas ele já é bem antigo, então eu decidi fazer um vídeo hoje só para falar de consciência fonológica, o que é a consciência fonológica e tentar trazer um pouco na prática os conceitos sobre essa habilidade. Então eu espero que a aula de hoje ajude vocês a entender um pouquinho mais esse conceito que é tão importante para as nossas crianças que estão em alfabetização, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos alunos a desenvolver a consciência fonológica. Espero que o vídeo ajude vocês a entender um pouquinho mais essa habilidade e desenvolver atividades em sala de aula para fazer com que o seu aluno leia e escreva. Vamos dar uma olhadinha? Daremos início à aula 13 do nosso curso de especialização em alfabetização e falaremos sobre consciência fonológica. Novamente sortearei um e-book, tá? Na semana que vem, dia 22 de maio. Então, deixe seu comentário sobre esse vídeo, me falando sobre as suas impressões do curso ou sobre as impressões do vídeo. E você estará concorrendo automaticamente ao e-book Conhecendo as Letras e os Sons. Esse livro tem muitas atividades que você poderá utilizar na sala de aula com as suas crianças. Participe! Eu vou falar sobre consciência fonológica da maneira mais simples que eu puder e eu trarei muitas atividades para que vocês entendam na prática o que é a consciência fonológica. Então, eu acho que é importante nós determinarmos esse conceito, né? A consciência fonológica é aquela consciência que todos nós temos sobre os sons da nossa fala. É a habilidade que nós temos de entender que a língua falada pode ser segmentada. Então, frases podem ser segmentadas em palavras, palavras em sílabas, sílabas em fonemas. A consciência fonológica já vem sendo estudada desde a década de 70 por pesquisadores da área da psicologia cognitiva. Conforme foi crescendo o estudo da consciência fonológica, os pesquisadores perceberam que existe uma relação entre a consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e escrita. E durante muito tempo, uma questão permeou os estudos, porque os pesquisadores queriam saber se a consciência fonológica melhora o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita ou é o desenvolvimento da leitura e da escrita que iria melhorar o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, durante muito tempo, muitas pesquisas foram realizadas para tentar trazer uma resposta a essa questão. E o que os pesquisadores acabaram descobrindo foi que a aprendizagem da leitura e escrita, ela melhora o desenvolvimento da consciência fonológica, assim como o desenvolvimento da consciência fonológica vai impulsionar a aprendizagem da leitura e escrita. Ou seja, quanto mais os professores trabalharem atividades para o desenvolvimento da consciência fonológica, melhor e mais rápida será a aprendizagem da leitura e escrita. Ao passo que, quanto mais os professores forem trabalhando atividades de leitura e escrita com base em letras, sílabas e fonemas, o desenvolvimento da consciência fonológica vai acontecer mais rapidamente. Ou seja, essas são duas atividades que estão interligadas o tempo inteiro. Por isso que nós devemos trabalhar com atividades de leitura e escrita e atividades de consciência fonológica ao mesmo tempo. Existem diferentes níveis de consciência fonológica que vão de atividades menos complexas até atividades mais complexas. E é importante nós conhecermos todos esses níveis para que vocês possam trabalhar o que tiver de acordo com o conhecimento ou a idade da criança. O que eu quero dizer é, se crianças que estão em níveis iniciais, né, de trabalhar com cantigas, canções, parlendas, ou mesmo a identificação de palavras em uma frase, né, consciência silábica, se elas estão nesses
nesse nível aqui, não adianta trabalhar com atividades complexas sobre fonemas que elas não terão condições de resolver. Então, nós precisamos ir trabalhando aos poucos cada uma dessas atividades até que nós possamos chegar aqui. Então, o primeiro nível é o nível das cantigas, canções e parlendas. E eu posso dizer para vocês que esse é o nível onde nós trabalharemos a sensibilidade auditiva das crianças. O que isso quer dizer? Né? Quando as crianças ainda não sabem nem o que a escrita né? Quando elas ainda são pequenininhas, 1, 2 aninhos, elas conseguem perceber as similaridades fonológicas entre as palavras. Então, se você cantar uma cantiga para uma criança pequenininha, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, elas irão conseguir perceber as similaridades entre pé e quer. Elas conseguem saber o que é, elas conseguem sentir o que é uma rima. Minha filha, quando era pequenininha, ela falava: mãe, olha, um pão, balão, olha, acaba igual. Então, ela não sabia o que era ainda, não sabia o que era rima, não sabia o que a escrita representava ainda, mas ela pequenininha, já 1 ano e meio, 2, ela era sensível às rimas. Ela conseguia perceber essas similaridades, mesmo ainda que ela não conseguisse explicar o que era aquilo. E esse é o primeiro nível. É por isso que nós precisamos trabalhar as cantigas, parlendas, canções com as crianças pequenininhas. Tem que cantar com eles, tem que fazer roda todos os dias, porque e se possível trazer a consciência deles essas rimas. Olha como combinou, olha que sonzinho gostoso. A gente pode dizer que são as palavrinhas mágicas, são aquelas palavrinhas que o som combina, bem parecido. Mas vocês podem trazer à consciência das crianças essas similaridades fonológicas e desenvolver essa sensibilidade auditiva. O segundo nível é o nível da consciência de palavras. Essa é uma habilidade bem fácil de despertar nas crianças, porque eles são também sensíveis a perceber a separação das palavras numa frase. Então, a partir do momento que você explicar para eles que as palavrinhas que nós falamos, elas não são todas grudadas, mas a gente tem que bater uma palminha entre as palavras, né? Precisa dar um espaço, porque a nossa fala é contínua, mas o que a gente vai escrever depois, ela é separado em palavrinhas. Então, a gente já pode começar a tentar descobrir, mesmo sem escrever, como que a gente divide as palavras em uma frase. Então, vocês primeiro ensinam para as crianças o que é palavra. Eu já fiz um vídeo sobre isso, a consciência de palavras. Vou falar bem rapidinho, então. Você diz para eles que a nossa fala é segmentada, que o, a, de, isso tudo podem ser palavras que vão introduzir outras palavras, né? Por exemplo, o menino. Então, a menina. Palavra, nós temos duas aí. O é uma palavra, menino é outra. É lógico que o também pode ser só a letra O, mas nesse caso aqui a letra O significa uma palavra. Então, nós vamos mostrar para eles, vamos fazer atividades assim: o menino joga bola. E aí eles vão perceber aonde eles precisam cortar a fala deles para separar essa fala em palavras. E eu dei ideia já de vocês desenvolverem isso a princípio oralmente, em roda, mas vocês também podem trabalhar com crachás para cada uma dessas palavras aqui. As crianças têm que se posicionar, cada uma com um crachá. Por exemplo, uma criança segura o, outra menino, outra bola, outra joga, e aí eles vão ter que se organizar, deixar um espacinho entre eles e organizar essas palavras com esses crachás. Então, você pode trazer isso para o oral, para brincadeira, e depois, mais para frente, você pode trabalhar com a escrita. Mas é importante, sim, desenvolver essa consciência com as crianças. O terceiro nível é o nível da consciência silábica.
As crianças precisam perceber que as palavras são compostas por sílabas. E a gente pode começar esse tipo de atividade também bem cedo na educação infantil, 3, 4 anos, com brincadeiras e jogos. Você não precisa ir para a escrita, ainda não tem necessidade. Então você pode montar uma caixa de palavras com várias figuras dentro, e as crianças tiram uma figura e elas têm que descobrir quantas sílabas tem. Então você vai falar para eles que sílabas são cada pedacinhos da palavra. Cada vez que a gente abre a boca é um pedacinho. Então, por exemplo, sopa. Eu tenho dois pedacinhos porque eu abro a boca 2 vezes. Olha só. Sopa, né? Vamos ver lagartixa. Lagartixa. Olha, eu tenho 4 batidas de mão. 4 vezes eu abri a boca, então são 4 sílabas. Então, e as crianças gostam desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira. Então, é bem fácil de desenvolver. Outras atividades no nível das sílabas que vocês podem desenvolver aqui já com crianças maiores, mais experientes, inclusive com crianças que estão em níveis mais avançados, até crianças que já estão conseguindo compreender fonemas. Você pode voltar e trabalhar esse nível das sílabas aqui com esse tipo de atividade que é um pouquinho mais complexa, mas também dá para trabalhar com 4, 5 anos, tá tudo bem. Então, você vai mostrar que a gente pode tirar pedacinhos da palavra e formar uma palavra nova. Então, rodapé, né? Se eu tirar pé, fica o quê? Fica roda. Casaco, se eu tirar co, fica o quê? Fica casa. E esse tipo de atividade, se você der para criança e eles não conseguirem resolver de primeira, tudo bem, continue dando, porque é o treino, é o hábito, é eles entenderem como é que faz, é que vai fazer com que essa consciência, com que essa habilidade seja desenvolvida. Então, vocês precisam insistir na atividade, mesmo que no começo vocês estão achando que não está dando muito certo, mas as crianças vão entender, eles vão pegar. E aí vocês podem fazer, então, como eu disse, a exclusão, ou mesmo contar as sílabas, ou vamos segmentar, vamos dividir em pedacinhos, vamos unir. Olha, eu tenho ró e eu tenho dá. O que dá se eu juntar tudo, né? Essas duas? Eu tenho cá desse lado, eu tenho zá. Se eu juntar o cá com o zá, dá o quê? Né? E aí a adição é você colocar roda e se você colocar pé, o que dá? Então é o processo contrário do que eu expliquei. Substituição é quando você substitui uma parte da palavra, uma sílaba por outra partezinha, por outra sílaba, e a criança, e aí você vai ter uma palavra nova. Então, por exemplo, aqui, soldado. Se eu tirar sou e colocar cui, o que dá? Cuidado. Então, eles podem perceber que com mesmas sílabas, eles podem formar palavras diferentes. E ainda dentro do nível das sílabas, você pode ter outras atividades, então aqui são alguns exemplos que você pode criar. Se você, mas eu não tenho ideia de palavras, procure na internet, palavras que se originam de outras palavras, que vocês encontrarão uma infinidade de sites que vão te trazer ideias de palavras dessa maneira. Por exemplo, encontre a palavra fogo, dentro da palavra bota fogo. Encontre a palavra porta, dentro da palavra portaria. Diga a sílaba que parece repetida em cada palavra. Então, você dá várias palavras e as crianças têm que perceber o que está se repetindo, né? Papagaio, é o papá. Farofa, é o fá. Fofoca, é o fó. Arara, é o urá, tá? Caneca, é o cá. Ou aqui, diga a sílaba que está no meio, diga a sílaba que está no fim, diga a sílaba que está no início. Vocês têm muitas variações para trabalhar a consciência das sílabas. Aqui mais uma, você pode dar figuras e diferentes, e as sílabas em pedacinhos, e as crianças vão ter que organizar essas sílabas para formar a palavra mamadeira, relógio, monstro e assim por diante. O quarto nível é o nível das unidades intrassilábicas. Então, vocês precisam, nós não vamos trabalhar necessariamente com a sílaba, mas pedaços da palavra. Então,
por exemplo, nessa sequência de figuras aqui: leão, espelho, porco, joaninha, caminhão. Vamos circular as palavras que terminam com ão. Então, no caso aqui, a rima, as crianças precisam perceber qual dessas palavras terminam com ão. Eu tenho uma historinha no meu canal no YouTube que fala sobre o ão, e aí para as crianças fica muito fácil perceber quando tem o ão. Até quando elas vão escrever, elas escrevem ão sem problema. Então dá uma olhadinha lá depois, está na playlist Histórias Animadas. E também nós podemos perceber, não só que circule palavras que se iniciam com es, ou, por exemplo, poderia ser que tem es no meio da sua palavra. Então, no caso aqui, espelho, jacaré, peixe, estrela. Então, se você quiser tornar essa atividade mais fácil, se estiver no comecinho, você diz que a palavra são figuras que se iniciam com es. Mas se você quiser dificultar, que as crianças já estão bem nesse tipo de atividade, você quer dificultar, então você coloca assim: circule as palavras que possuem o som es, e isso pode estar no meio também, por exemplo, destrava. E o último e mais complexo nível é o nível da consciência fonêmica. E aí a gente pode fazer um monte de atividades para que as crianças percebam que as palavras podem ser segmentadas em fonemas. Então, primeiramente, eu acho que a atividade mais fácil é colocar figuras e perceber, e pedir para que as crianças percebam quais delas se iniciam com o mesmo fonema, né? Então, mosca, ó, tem mo, maçã, índio, ó, não é igual. Mochila, quais palavras terão esse fonema né? E aí a criança precisa procurar. Pente, pia, seriam as dois com P, né? Índio tá sozinho, mochila, maçã e a mosca. E aí, conforme eles vão desenvolvendo bem essa habilidade, nós podemos pedir para que eles contem quantos fonemas tem uma palavra, que eles segmentem os fonemas de uma palavra, unam fonemas, né? Como aqui a gente tem união, adição, eu tenho casa, mais R dá o quê? Casar. Eu tenho substituição, eu tenho ratos, tiro o R, põe o quê? Dá o quê? Pato. E aqui mais algumas atividades. Então, coloquem uma bolinha para cada fonema que vocês ouvirem. E aí eles podem ou desenhar, ou você dá a bolinha e eles vão colocando. Apontem o fonema que aparece em maior número de vezes nessa frase. E aí vocês podem escolher trava-línguas. No caso aqui, o rato roa a roupa do rei de Roma. Né? Qual é o fonema que mais repete? Qual é o som que você mais ouve? Retirar um fonema da palavra para formar outra. Então, eu tenho ponte. Se eu tirar o N, vai dar o quê? Vai dar pote. Né? Ou então, até um ditado de fonemas. Você vai ditar a, e a criança vai ter que descobrir que é casa. Esse é muito mais difícil. Atividades de consciência fonológica no nível do fonema, elas são bem difíceis de serem desenvolvidas, principalmente porque muitos professores têm uma dificuldade de pronunciar os fonemas, mas procure vídeos no YouTube que te ajudem. Eu tenho um vídeo onde eu ensino a pronunciar os fonemas. Também no meu website vocês podem achar um outro vídeo, lá em vídeos vocês vão achar um outro vídeo do Instituto Alfa e Beta que também ajuda a pronunciar os fonemas. E aí, com o tempo, você consegue trabalhar melhor os fonemas com os seus alunos. Como eu já disse, o tempo inteiro eu trato o fonema como som, como sinônimo de som, mas fonema não é som. Eu preciso sempre frisar isso para vocês, é por isso que o fonema é tão difícil, né? Porque o fonema, ele é uma abstração do som, ele não existe. O fonema, ele corresponde ao conjunto de movimentos articulatórios que a gente produz para pronunciar os sons, né? Então, por exemplo, o fonema da letra B, ele não existe isoladamente. Ninguém fala B, A, L, A, bala, né? Nós falamos ba, lá. Então, a primeira unidade sonora é ba, que é possível as pessoas ouvirem.
Mas com o tempo e com o treino as crianças conseguem perceber, e é isso que vai fazer com que eles escrevam cada vez melhor, com que eles adquiram, né, a habilidade de leitura e escrita. Os fonemas são abstrações do som, por isso é tão difícil de ouvir, mas para alguns fonemas, que são esses aqui, eu criei algumas onomatopeias, já falei tanto sobre isso nos meus vídeos, mas enfim, se você é novo, tá por aqui, acabou de chegar, dá uma olhadinha nos meus vídeos mais antigos. Eu criei uma onomatopeia para todas essas letras, para todos esses fonemas, para que as crianças percebam eles de maneira mais fácil quando eles falam ou escrevem uma palavra. Então, o S eu falo que é o som da cobrinha. S. O V é o som do ventilador. V. O M é uma pessoa meditando. O X é o som que a gente pede para fazer quando a gente está num hospital, que é silêncio. Shh. O Z é o som da abelhinha. Zzz. O R é o som do cachorro bravo. E o F é o som do gatinho quando ele está bem bravo. Ele faz... E por fim, eu sempre gosto de comparar fonologicamente as escritas das crianças para que eles percebam o erro deles quando a gente lê o que eles escreveram. Então, por exemplo, se você pede para uma criança escrever ovelha, ela vai escrever, com certeza você terá alunos que escreverão ovela e outros com i, ovelha. E por fim nós temos os que escreverão ovelha, né? Então eu acho bom frisar bem para eles a leitura de cada uma dessas escritas. É ovelha, ovela, ovelha, né? Esse lha, o LH junto, ele tem esse som que deixa o L. Eu tenho um vídeo que fala, que é a historinha do H, que vai falar um pouco desse som do LH e do NH, que é como se fosse uma força que o H dá pro L, que não é ovelha, parece, é a impressão que nós temos, mas é lha, né? É um som mais gutural. E a mesma coisa, façam todas as vezes que as crianças escrevem, que você for trabalhar LH, NH, façam atividades de comparação de fonologia, porque quando vocês mostram para a criança os erros, apontam fonologicamente por que está errado, a tendência com o tempo é a criança superar esse problema e começar a escrever corretamente. E para sílabas complexas, tá? Não só com R ou com L no meio, mas sempre deixar assim bem claro para as crianças o que torna aquela sílaba tão difícil, né? Porque é a inserção de mais uma consoante. Então, pato, pá, eu tenho PA, mas prato, não é, senão ficaria pato de novo, né? Se a gente não tivesse o R ali. Então, eu tenho prato, eu tenho uma letrinha tremendo aí no meio. Eu sempre falo que o R treme a linguinha. Então, façam comparações nesse sentido, para que as crianças percebam que existe uma letra a mais ali que está dando esse som. Mesma coisa com L. O L é fácil, ele encosta no céu da boca. Então, eu tenho faca, eu tenho flauta, né? Se eu não tivesse o L ali, ficaria falta. Então, eles precisam entender o som dessas letras que compõem as sílabas complexas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Algumas coisas eu repeti, outras foram novas, mas eu achei importante dar uma retomada em consciência fonológica, já que eu falei disso há tanto tempo atrás e eu tenho tantos novos assinantes no canal, então eu acho que valia a pena um vídeo novo sobre consciência fonológica. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e, por favor, compartilhe com outros professores. Vejo vocês na aula 14.